Olá, Bruno Sampaio, seja muito bem-vindo ao Vendas de Alto Valor. No programa de hoje, nós vamos falar sobre como perguntar qual o orçamento do cliente. Esses dias, recentemente eu comecei a usar o LinkedIn como uma forma de captação de leads. Estou gostando muito, é uma rede social muito interessante, mais séria, já que infelizmente no Facebook tem de tudo, né? E a maioria das coisas ah, são coisas meio supérfluas, enfim. E eu acabei me deparando com um post lá no Facebook de alguém falando sobre fechamento de vendas no telefone. E eu achei muito interessante. E aí chegou nos comentários, um dos comentários de uma pessoa perguntou assim: ok, mas como é que eu faço para perguntar ao cliente sobre o orçamento dele? Eu tenho muita dificuldade com isso, de entender qual é o orçamento do cliente. Isso me mostra o quanto as pessoas ainda têm medo de fechar uma venda, de ter uma conversa de vendas. As pessoas têm medo de falar sobre dinheiro. Sendo que se é uma conversa de venda, se você tem uma agência, você está vendendo seus serviços e um cara entra em contato com você, não existe como vocês trabalharem sem haver uma transação monetária, sem ter dinheiro envolvido. Então está muito claro para as duas pessoas que tem que ter dinheiro, mas ainda assim, geralmente quem está do lado de oferecer a venda do lado do profissional, né, do vendedor, assim, entre aspas, quem está oferecendo o produto ou serviço, infelizmente tem esse bloqueio muito grande em falar sobre dinheiro. E, nossa, isso atrapalha demais. Aí o cara perguntou, aí eu vi outro cara também, eu não sei como falar. Nossa, se você tem eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas a minha ideia é o seguinte: se você está oferecendo serviço, você está lá posicionado, o cara entra em contato com você, ou seja lá como for, você tem que deixar claro no início qual é o objetivo dessa ligação. Né? Isso é o passo chamado agenda, certo? Então você vai deixar claro qual é o objetivo. Olha, a gente está tendo essa conversa, você entrou em contato comigo, eu trabalho com, sei lá, Facebook Ads, e o objetivo é ver, entender um pouco melhor o seu negócio, ver se eu posso te ajudar e ao final ver se eu puder te ajudar, como a gente pode trabalhar junto ou não. Ok? Ok, o cara vai concordar. Então está bem claro qual é o objetivo da conversa, certo? Então, depois que você entender ali um pouco melhor a situação do prospecto, o próximo passo é você começar a qualificá-lo, ele. Uma vez que você qualifica na ideia de que você realmente pode ajudá-lo, certo? Os próximos passos são qualificá-lo em relação principalmente a dinheiro, se ele é capaz de pagar, de investir o valor que você cobra ou não. Depois qualificar em relação à decisão, né? Se ele é a pessoa ali que é capaz de fechar a venda ali na hora ou não, se ele tem um sócio, se ele tem que falar com a esposa, enfim. Qualificar, depender do seu serviço, qualificar é questão de tempo, né? Vamos supor que você venda, sei lá, um programa de coaching e o cara precisa se dedicar certas horas por semana para ter o resultado. Então você também tem que qualificar ele nessa questão, se ele vai fazer o trabalho necessário para ter o resultado. Enfim, não existe ordem para você fazer isso, tá? Mas cada caso é um caso, mas você tem que qualificar as pessoas nessas nesses quesitos. E outro quesito muito importante também na hora de qualificar é em relação à urgência. Isso é extremamente importante. Então você tem que entender, certo? E quando se trata de qualificar em relação a dinheiro, orçamento, você não precisa de táticas, você não precisa fazer rodeio, nada disso. Você tem que ser direto, como uma conversa entre dois adultos. Uma vez que você entenda o problema, vamos supor ali uma agência de Facebook Ads, uma vez que você entenda o problema, ok. Ok, fulano, então, pelo que eu entendi aqui, você está buscando a gente porque você está com um problema de leads, você está procurando uma agência para gerar leads qualificados constantemente para você poder vender seus programas, né, de coaching, de auto ticket e tal, para você, consequentemente, aumentar o seu faturamento aí, pelo que você me falou, em até 3 vezes, né? Você quer aumentar em 300% nos próximos 6 meses. É isso mesmo? Ok, aí o cliente vai dizer, sim, sim, exatamente isso. Assim que ele confirmar, o próximo passo, ok.
Supondo que eu possa ajudar você com isso, você tem um orçamento separado? Qual é o orçamento que você tem para investir nesse projeto? Você sabe que isso tem um custo, né? Você pode até falar assim. A questão é, uma vez que você faça isso, você está sendo direto, você mostra que você não está ali para brincadeira, você mostra que você tem uma boa relação com o dinheiro, pessoas de sucesso têm uma boa relação com o dinheiro, você não tem problema de falar sobre dinheiro, e o cliente vai, claro, a depender do momento em que você pergunte. Do outro lado, o cliente sempre vai querer esconder as cartas, né, esconder o jogo. Por quê? Porque ele já foi muito enganado e por outros vendedores. Infelizmente, a maioria dos vendedores não sabe vender, a maioria dos profissionais não sabe vender ou uh, tem péssimas atitudes, né? Muitas pessoas, todo mundo já sofreu com o serviço que a gente contratou e não era o que a gente esperava. Então, do outro lado, a pessoa tem um medo, claro, em falar sobre, eu tenho 10 mil reais para investir por mês, porque ele tem medo de você chegar e é isso que eu cobro, por exemplo, entendeu? Então ele vai tentar segurar. Mas cabe a você, desde o primeiro momento, desde o primeiro contato com o cliente, cabe a você se posicionar e quebrar isso. Deixar ele à vontade, mostrar que você é uma pessoa de confiança, mostrar que você é um especialista, uma autoridade e falar isso. Então, você fez a primeira pergunta. Aí pode ser que ele responda, ou pode ser que ele não responda. Né? Pode ser que ele diga, eu tenho um investimento, tenho um orçamento aí, tem. Você não pode parar por aí. Você tem que saber qual é o valor. Então, ok, você pode dizer qual o valor, mais ou menos. E aí, para facilitar, para deixar mais fácil para o cliente revelar, uma das coisas que você pode fazer, tem duas estratégias. A primeira é você continuar aprofundando nesse caso. Você pode só dar uma ideia assim, não sei, não, dê um valor, número por alto, um valor eu preciso saber, porque a gente também tem um valor mínimo que a gente trabalha. E se não for compatível com o seu, a gente não adianta perder tempo nessa conversa. Estou certo? Então o cara vai concordar com você e vai lhe dar um número, certo? Um outro possível estratégia, uma outra maneira de lidar com isso, é uma vez que você pergunte, ok, qual orçamento que você tem para isso? O cara, vamos supor que ele diz, eu não sei, não tenho nada em mente, isso é novo, né? Vamos supor, eu não tinha pensado nisso, é novo. Aí você, ok, mas suponha que você fosse ter um orçamento para isso, né? Você sabe que isso tem um custo, não sabe? Aí ele vai dizer, sim, claro. Ok, então suponha que você vai investir nesse. Me dê um número por alto, só um número para a gente poder trabalhar, um número de base. E aí ele vai lhe dar um número, né, teoricamente, de acordo com a realidade dele. E é importante que você, claro, tome notas disso, porque ao final da conversa, quando você fizer a sua oferta, se ele vier com objeções de o preço é alto, sei lá o que, você vai, claro, se condizer com o seu valor, o número que ele der, eu não sei se está certo condizer, mas enfim, se for condizente com o valor, esse número que ele der, lá no final você vai dizer, peraí, fulano, mas você me disse que tinha ali cerca de X para investir, né? Sei lá, 5 mil no mês para investir, agora eu estou dizendo que eu cobro 3. Como assim tá caro? Eu não entendi. E aí você vai jogar a pressão de fechar a venda para a pessoa, entendeu? Então é isso, cara, é muito simples, é realmente muito simples. A maioria das vezes a gente é que complica o fechamento das vendas, por quê? Porque nós vemos aí esses caras falando sobre técnicas de vendas e você precisa fazer isso e manipular o cliente e gatilhos mentais. Não é assim. Claro que você tem uma estratégia, você tem que saber conduzir o cliente, mas você faz isso simplesmente com a energia de querer ajudar o outro, de ser bom no que você faz, de realmente querer ajudar o outro e ter uma conversa de adulto. Olha, é assim que eu trabalho, se você quiser é assim, se não, ok. Você não precisa manipular nem nada disso, ok? Então a gente fica por aqui nesse episódio. Se você tiver dúvidas, se você tiver sugestões, você pode entrar lá no site. Agora a gente está com um sitezinho, eu criei um site podcast, vendasdealtovalor.com.br. Você pode entrar lá e fazer comentários lá nos episódios, ok? Então a gente fica por aqui. Até o próximo.